Bem, meus caros, acho que foi uma discussão interessante e podemos passar aqui ao tópico seguinte. E no tópico seguinte temos o Ricardo que parece que se sente com fome esta semana e decidiu trazer aqui um clássico da indústria alimentar. E, Ricardo, a pergunta que eu quero fazer aqui é: qual é a tua marca de ketchup favorita? Ora, como já perceberam pelo tema que trago aqui, é claramente a Heinz. Não tenho grandes dúvidas. Por acaso é o ketchup que eu costumo consumir em casa, não é? Até porque sou acionista desta empresa, só um pequeno disclaimer. Portanto, temos que dar dinheiro às empresas que são nossas, não é? E, portanto, mesmo que o ketchup fosse péssimo, não é o caso, teria de ser sempre a minha primeira escolha. Só por causa disso. O tema que vos trago aqui é a divulgação de resultados da Heinz, que tiveram resultados, a meu ver, bons, face àquilo que era a estimativa dos analistas, se bem que já sabemos, como falamos aqui em alguns episódios anteriores, que os analistas, por norma, andam a dormir, mas vou deixar esse ponto para o António, que eu gosto particularmente de falar de analistas. Pronto, passando então aqui aos resultados da Heinz. Eles tiveram um crescimento nas vendas este ano. Portanto, em termos de crescimento a nível do ano, portanto, das vendas core, eles tiveram um crescimento de 6,5%. Isto contrasta com anos anteriores, em que eles tinham perdido vendas, tinham perdido cota de mercado. Este ano conseguiram crescer aqui em termos de vendas. Outros pontos positivos: o cash flow operacional deles cresceu 38%, mais de 38%, que é muito positivo. A margem EBITDA também melhorou. O EBITDA teve um crescimento de 10%, ou seja, quando nós comparamos o crescimento do EBITDA de 10% com o crescimento das vendas, os tais 6,2 que falei, de facto, os 6,5 que falei, perdão, de facto mostra aqui um aumento da margem. E depois essa margem também teve um grande efeito em termos de cash, porque o cash flow operacional aumentou 38,7%. E, por exemplo, o free cash flow, que basicamente é o cash que está disponível para distribuição aos acionistas, teve aqui um aumento na ordem dos 55%. Ou seja, esta empresa, para quem não sabe, ela teve problemas no início de 2019 com um escândalo contabilístico, em que eles tiveram de registrar um valor muito significativo em paridades, e aliás eles tiveram uma investigação da SEC, por alegadamente terem irregularidades contabilísticas. Aparentemente isto já é uma questão do passado, e de facto eles neste ano conseguiram voltar aos crescimentos. O que eu vos queria perguntar aqui é: qual é que é a vossa opinião sobre esta empresa em termos de valorização atual, e se vocês investiriam na empresa ou não? Bem, Henrique, desculpa, mas o Ricardo falou de analistas e eu, quando falam de analistas, eu não aguento, eu não aguento. E, portanto, vou começar eu. Sim, para quem não nos conhece e não segue o nosso canal, antes de mais, por favor, dêem uma vista de olhos. Eu normalmente sou a pessoa que insulta os analistas aqui, portanto, mais uma vez, os analistas estiveram a dormir nesta empresa. Mas agora, olhando aqui para as questões que o Ricardo levanta, que é na verdade o que é importante, de facto, acho que é extremamente importante referirmos que eles tiveram uma mudança de CEO, não é, Ricardo? Passaram um CEO português até, se não me engano. Exatamente. Ele tem dupla nacionalidade, inclusive. Ele é luso-brasileiro. É o Miguel Patrício, sim. É português, é nosso. Sim, é nosso. É nosso. E basicamente ele chegou ali, acho que o objetivo dele foi um bocadinho limpar completamente a casa. Antes estava com vários problemas e mesmo este ano eles ainda, se não me engano, registraram bastantes imparidades, pelo que li no relatório, e é isso que está a afetar um bocadinho ainda o resultado deles durante este ano. Sendo que estas imparidades tiveram a ver com a operação e também com a venda de algumas posições e o goodwill que eles tinham nessas marcas. E foi isso que afetou ainda um bocadinho a rentabilidade da empresa, porque é por isso que, se nós formos ver, por exemplo, ao Yahoo Finance, vemos que eles não têm um resultado positivo, mas deve-se, acima de tudo, questões non-cash, ou seja, não teve a ver com a operação em si. Queria só deixar aqui alguns pontos que eu não gostei tanto na empresa.
Eu não gostei muito que eles tivessem perdido, por exemplo, o negócio com o McDonald's para o fornecimento de café, porque acho que acima de tudo acaba por ser uma boa forma de publicidade e infelizmente eles perderam isso para outra empresa. Ou seja, eu percebia se eles tivessem perdido isso para uma produção própria do McDonald's, isso era uma coisa, mas perder isso para outra empresa acho que não fica bem e acho que também pode ter tido a ver com os escândalos e tudo mais com a volta da empresa, mas tenho pena que eles tenham perdido esse negócio. Mas daqui para a frente, como disse, o CEO está a limpar a empresa, agora daqui para a frente tem-se a haver um crescimento nulo ou ligeiramente positivo nos próximos anos, com a intenção de no futuro crescer nas marcas que não são verdadeiramente fortes, ou seja, vender o que não interessa e ficar com o que a empresa é realmente boa. Sendo assim, mesmo não havendo um crescimento nos próximos anos, eu vejo aqui uma empresa a fazer na casa dos 2, 3 dólares por ação de resultado, isto coloca-os na casa dos 13, 14 de forward PE, e olhamos para o dividendo dele de 5% e um payout ali na casa dos 50%, 60%, vemos que há aqui de facto valor nesta empresa. Se olhamos para o balanço, vemos um balanço que é pesadinho, o balanço está um bocadinho pesado, temos 3 bilhões de caixa e 28 bilhões de dívida, ou seja, acho que ainda há aqui algum trabalho a fazer. Tem uma margem operacional interessante, 22%, comparado com alguns concorrentes que estive a ver, é relativamente superior. E eu não tenho, e o mais me chamou a atenção é que eu não tenho verdadeiramente uma posição neste setor da comida e dos bens embalados, a não ser a minha posição relativamente pequena que tenho na Beyond Meat. Por isso, sendo assim, com este refazer da casa, com esta limpeza da casa e uma perspectiva de futuro melhor, vai ser uma empresa que vou manter na minha watchlist para no futuro, quando provavelmente vender alguma coisa que tenho de tech, poder diversificar para este setor. Sem dúvida, achei interessante. E mais uma vez, o último é o menino da casa. Ricardo, tinha uma pergunta para te fazer, que era que me ajudes a entender qual foi o driver deste crescimento de 6%, sendo que uma empresa se registra tipo valores de receitas de 26 bilhões em 2017, 2018, cai um bocado em 2019 e depois de 2020 volta a recuperar para os 26, que faz com que este crescimento seja os de 6%. Eu queria entender também como é que, por exemplo, o António aqui falou da Beyond Meat. A Beyond Meat teve receitas a crescer porque é uma nova indústria, está a surgir e tudo, mas teve um impacto bastante negativo do facto do problema das companhias fast food e do crescimento e ter que vender mais em superfícies. Porque, de facto, o que eu acho é preciso entender, porque quando uma empresa está assim já estabilizada a nível de receitas, o melhor que se pode fazer é exatamente o que vocês estão a dizer, e é o que acho que é o potencial da empresa, é uma reestruturação e ver onde se pode aumentar as margens. Vender o que não interessa e melhorar os grandes produtos. Agora, a questão é aqui a seguinte, é tipo, se este potencial de crescimento das vendas e das receitas se verificar, mesmo que seja com menor intensidade no futuro, podemos ter aqui dois drivers muito bons e muito positivos, e pronto, era aí mais ou menos nisso que queria falar, porque o António nunca deixa nada para ninguém. Analisa tudo aqui, a balanço, a DR, e depois uma pessoa não vai estar aqui a repetir 3 vezes. Rico, é assim, mandas-me uma mensagem e diz, quero falar isto, e eu deixo para ti, meu. Temos que começar a combinar o guião. É verdade. Não, mas está bem assim. Eu só tenho mesmo esta questão, porque o que o António disse e é o que acho muito positivo na empresa, é esta reestruturação, mas gostava de entender de onde é que vem este driver de crescimento de 6% do ano passado para este ano, sendo que o ano passado, ou seja, para este ano 2020, sendo que o ano 2020 teoricamente poderia ser negativo para a empresa, não sei. Sim, eu acho que há dois fatores, na minha opinião. O primeiro fator, acho que é uma coisa que nós já falamos aqui noutros podcasts anteriores, tem a ver com a mudança da liderança. E a Heinz tinha, antes de, portanto, este novo CEO, ele entrou, pensou, no dia 1 de agosto de 2019.
E de facto, com ele trouxe uma mudança. Porque qual é que era o problema que tu tinhas aqui nesta empresa? Tinhas um problema de marketing do produto. Era um produto que estava a gasto. E a grande prioridade deles eles foram buscar uma pessoa ligada ao marketing, por exemplo, o Miguel Patrício, ele tem um grande background em marketing, ele foi durante 6 anos diretor de marketing da maior cervejeira do mundo, que é a AB InBev. Portanto, ele tem aqui um background muito grande e um conhecimento direto ou indireto aqui do setor alimentar e do setor de bebidas. Portanto, acho que pode ter sido aqui um primeiro driver, ou seja, o arrumar da casa. Ele tem estado a vender unidades de negócio que são menos rentáveis e focar-se naquilo que é a estratégia de crescimento da empresa e qual é que deve ser o foco da empresa. Ele tem feito isso muito bem, na minha opinião. Por exemplo, eles agora, portanto, com este anúncio de resultados, eles anunciaram também a venda à Hormel Foods 2 marcas. Portanto, aquilo são 2 marcas de frutos secos, penso eu, etc., mais ligado a isso. E a meu ver, o mercado acabou por ver com bons olhos esse negócio. Foi uma venda de cerca de 3,3 mil milhões de dólares, que vai ser operacionalizada agora no primeiro trimestre de 2021, e era, por exemplo, uma área de negócio que não estava a ser lucrativa para esta empresa. Portanto, acabou por ser aqui mais um arrumar de casa. Eles no ano passado também já tinham feito uma venda de marcas também de queijos que eles tinham. Portanto, eu acho que a empresa está a conseguir focar-se naquilo que é o seu core business e, ao mesmo tempo, também está a conseguir fazer com que haja um maior cash flow. Isso é muito importante e isso depois também acaba por ter reflexos na própria avaliação da empresa. Depois, a própria pandemia também acabou por os ajudar um bocadinho, porque eles têm produtos que nós consumimos em casa, não é? Ou seja, é um setor alimentar e também houve aqui um acelerar do consumo de alguns produtos que eles vendem. Portanto, acho que houve aqui, na minha opinião, acho que houve estes 2 fatores, um mais estratégico e o outro mais devido à questão do Covid, que os podem ter ajudado. Se calhar não vendas que eles fazem para restaurantes e assim, mas por exemplo, nós já falamos aqui no podcast anterior da Beyond Meat e tu tens o efeito de vendas em supermercados, não é? Que nós sabemos este ano, fruto da pandemia, tiveram um desempenho muito positivo. Portanto, acho que pode ter havido claramente este efeito para a empresa ter tido este bom comportamento. E a Kraft Heinz, Ricardo, a Kraft Heinz não é uma Beyond Meat, não é? Eles têm uma presença em hipermercados que é estupidamente maior do que a Beyond Meat. Ou seja, eles estão muito melhor posicionados para terem proveito disto nos supermercados do que provavelmente a Beyond Meat, que teve um crescimento grande nos supermercados, mas era uma área de negócio tão pequena que não teve impacto depois nas contas, não é? E queria só acrescentar uma coisa antes de continuar, Ricardo, que é o Miguel Patrício também tem ar de quem percebe bastante de ketchup, e por isso ele tendo esse ar de quem percebe bastante de ketchup é excelente. Acho que foi uma excelente contratação do Warren Buffett para a empresa. Sim, eu acho que sim, e de facto o mercado, eu li algumas reviews de alguns sites e assim, de facto o feedback que as pessoas têm sobre ele e mesmo a reação dos mercados é muito positivo. Portanto, acho que ele claramente está a fazer um arrumar de casa. Eu neste momento sou acionista da empresa, como já tinha falado. Há só aqui uma coisa que me preocupa um bocadinho, se bem que eu acho que eles estão no caminho para reduzir isso, que é a questão da dívida. Ou seja, quando tu olhas para o balanço, apesar de tu tens um grau de autonomia financeiro na ordem ali dos 50%, que é muito bom. Por exemplo, estamos a falar há pouco de uma empresa com 25%, portanto é muito superior. Mas depois, quando tu olhas para a dívida em função do EBITDA, vês ali um valor na casa das 4 vezes. Por exemplo, este é um driver muito utilizado pela banca para conceder financiamentos a empresas, só para terem noção. E aqui um valor na casa das 4 vezes já é um bocadinho um limite, está perto ali do limite do considerado saudável. Ou seja, a partir de 5 já não é considerado muito saudável. Portanto, eu acho que a empresa também tem tentado fazer estas vendas no sentido de ter mais cash flow para também continuar a reduzir a dívida. Portanto, acho que, na minha opinião, como acionista, o ponto que me preocupa mais neste momento aqui na empresa é a questão da dívida. Se bem que
com todo este aumento de cash flow e com todo este desempenho em 2020, que se refletiu depois também em recebimentos. E este negócio, na minha opinião, é um negócio que tem tudo para ter pouca dívida, porque é um negócio claramente cash cow. Portanto, o setor alimentar é um negócio do ponto de vista de recebimentos com um risco relativamente reduzido. Portanto, o que eu diria é que este ponto preocupa-me um pouco, mas também acho e vejo que eles estão a dar passos no sentido de reduzir e, por exemplo, a dívida líquida este ano já reduziu face a 2019 e acredito que esta venda à Hormel Foods de 3,3 mil milhões de dólares vai ajudar ainda mais a esta redução de dívida. Portanto, é aqui um sinal amarelo, mas que sinceramente acho que gradualmente vai começar a deixar de ser um problema. Sim, senhor, meus caros. Henrique, queres dizer alguma coisa? Exato, de facto, porque é que eu dizia aquilo de vender nos supermercados? Porque do que vimos no caso da Beyond Meat, as margens nestes estavam mais abatidas, mas de facto, se calhar pode ter sido um driver positivo para a empresa, porque de facto eles têm muita maior presença nas grandes superfícies que têm, se calhar, a nível da restauração. E pode ter sido muito bom. E acho bastante positivo o que o Ricardo disse também, o facto da empresa já vir há 4 anos a reduzir a dívida e pode ser um potencial positivo, e mesmo com estas vendas de áreas de negócio que não estão a ser lucrativas.